Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje e ela trata da definição precisa de limites, limites infinitos, limites laterais, limite à direita e à esquerda, tá? Essa aula é assim, a gente tem que definir realmente como é que é a definição de limite, tá? Na aula passada nós vimos apenas a ideia intuitiva de limite e a gente conseguiu calcular aí alguns limites, né? Quando nós temos um polinômio, quando eu tenho um polinômio dividido por polinômio, limite quando o x tende a mais infinito, a menos infinito. Vimos lá a função 1 sobre x. E aqui agora a gente vai ver realmente a definição de limite, como é a definição rigorosa aí de limite. Tá? Só que antes a gente vai fazer uma leve revisão aqui de módulo, que aí vai facilitar aí o entendimento da definição precisa de limite. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui, ó, módulo de x menor que epsilon. A função módulo ela pode ser vista como a distância do x até o zero. Então aqui está dizendo que a distância do x ao zero, do x até a origem, é menor que epsilon. E nós podemos representar aqui no intervalo 0, aí eu coloco epsilon menos epsilon, e aí são todos esses valores que estão compreendidos entre menos epsilon e epsilon. Note que a distância de todos esses valores que estão aqui em vermelho, a distância deles até a origem é menor do que epsilon. E nós dizemos também que eu tenho aqui o intervalo de centro zero e raio epsilon, que aí eu tenho essa distância aqui. E nós podemos colocar em termos de intervalo também assim, x maior que menos epsilon e menor que epsilon. Analogamente, a gente pode fazer também para menor ou igual. E aí nós temos só que aqui vai ser bola fechada, né? O menos epsilon e o epsilon estão incluídos. Então eu tenho que o x é maior ou igual que menos epsilon e menor que epsilon. Agora, aqui, x menor que 3, né, só para exemplificar, aqui eu tenho centro 0 e raio 3. Então eu vou ter aqui 3 e são esses valores aqui. Né? Aqui eu vou ter x entre menos 3 e 3. E se eu tiver menor ou igual, a mesma coisa, só vai acontecer que é bola fechada, ou seja, o 3 está no intervalo. Né? Então, o menos 3 está no intervalo e o 3 também. Muito bem. Mas nós vamos precisar do seguinte. Nós vamos precisar da definição assim. Ó, vamos utilizar o módulo da seguinte forma. Módulo de x menos a menor que epsilon. Então, se nós formos observar isso daí, ainda agora nós tínhamos módulo de x menor que epsilon, né? Isso aqui é equivalente a dizer que menos epsilon é menor que x e menor que epsilon. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou olhando agora para módulo de x menos a menor que epsilon. Isso daqui vai ser equivalente ao quê? Ó, note que agora eu tenho x menos a, então eu vou ficar com x menos a aqui, menor que epsilon e maior que menos epsilon, certo? Então eu posso somar a nesse membro aqui e nesse. Quando eu somar a aqui, vai ficar só x. Quando eu somar a aqui, vai ficar a menos epsilon. E quando eu somar a aqui nessa parte, vai ficar a mais epsilon. Então nós vamos ter a menos epsilon menor que x menor que a mais epsilon. Então eu tenho essa situação aqui, ó. É isso que nós vamos ter essa equivalência, tá? Tem essa equivalência aqui. Então como é que fica em termos de intervalo? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter o centro agora do meu intervalo é a e o raio é epsilon. Então, como eu estou em a e eu vou somar epsilon, então vai ficar a mais epsilon. Como eu estou em a e vou tirar epsilon, né, então fica a menos epsilon. Então, esse aqui são os termos que satisfazem essa condição aqui, módulo de x menos a menor que epsilon. Tá? Isso aqui vai ajudar muito na hora de nós visualizarmos graficamente lá os epsilons e deltas que vão aparecer na definição de limite. Tá? Só para exemplificar, né, vamos pegar aqui esse exemplo. Ó, módulo de x menos 2 menor que 3. Note, quem está fazendo o papel de a aqui é 2 e quem está fazendo o papel de epsilon aqui é o 3. Então esse aqui é o centro do intervalo. Então como é que vai ficar? Ó, eu vou ter o 2 aqui
E aí eu faço 2 menos 3 dá menos 1. E faço 2 mais 3 dá 5. Então eu tenho um intervalo de centro 2 e raio 3. Eu estou no centro 2, eu somo 3, vou parar no 5. Estou no 2, no centro 2, subtraio 3, vou parar no menos 1. Tá? Então só para a gente ter essa ideia que isso daqui eu posso olhar como sendo um intervalo na reta. Tá? E aí eu tenho essa relação aqui, x maior que menos 1 e x menor que 5. Isso aí só para a gente ter a ideia precisa do limite, que a gente vai verificar agora a definição formal de limite. Se eu tenho uma função f definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente o próprio a, isso é o deslocado aqui, tá? Então, posso ter que o a não está no intervalo, tá bom? Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é L, e escrevemos da seguinte forma: limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, se para todo epsilon que for dado, para todo númerozinho epsilon que for dado, tá? Positivo, né? Vai existir um número delta, tal que, quando eu pego x menos a menor que delta, e aqui está maior que zero, por quê? Para dizer que x é diferente de A, tá? Isso aqui a gente sabe que é sempre maior ou igual a zero, né? Só que ele está dizendo que é maior que zero porque nós queremos forçar aqui que x seja diferente de A, ou seja, quando x é igual a A, dá zero. Então, eu não quero que dê zero, não, tá? Então, tem que ser x diferente de A. Então, para todo camarada aqui menor que delta, vai implicar que f de x menos o limite aqui é menor do que epsilon. Bom, isso daqui visto assim, só com módulo e tal, fica assim, não dá para entender direito o que está acontecendo, tá? Então a gente vai ilustrar isso aqui graficamente, e eu acredito que dá uma iluminada aí. É o seguinte, ó, o epsilon é um número positivo aqui, e aí eu tenho L, que é o limite que eu quero mostrar. Então eu estou com o gráfico da função aqui, né? Eu estou com ponto A aqui, e aí eu venho aqui e coloco o L, e eu crio aqui o epsilon. Então lembra que lá lá aparece assim, módulo de x menos a menor que delta, vai implicar que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, certo? Isso daqui é maior que zero também, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Ele falou, dado epsilon maior que zero, né? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que isso aqui tudo acontece. Então, esse aqui foi o epsilon que foi dado. Aqui está o epsilon. Esse aqui é o epsilon dado, tá? Quer dizer que quando você dá o epsilon aqui, né, e você vai querer f de x menos L menor que epsilon, é justamente isso, ó. Você tem que o seu centro é L, e aqui você vai ter o quê? Você vai ter, desse lado aqui, você tem f de x menos epsilon, e aqui desse outro lado você vai ter f de x mais epsilon, certo? Que é aquele intervalo lá que a gente tinha, ó, traduzindo essa parte aqui em termos de intervalo. Então, dado epsilon maior que zero, quer dizer o seguinte, você pega e faz esse intervalo aqui, ó, de centro L e raio epsilon. Isso quer dizer o quê? Essa parte aqui de cima, que essa parte aqui de cima, ó, é justamente L mais epsilon, que é essa parte aqui. E essa parte aqui de baixo é o L menos epsilon, essa linha aqui de baixo, ó, é o L menos epsilon, tá? Que é aqui, ó. Então, eu estou só reescrevendo aqui em termos do intervalo, tudo bem? Agora, o que vai acontecer, né? Eu fixei, então, essa faixa aqui, essa faixa laranja que está aqui, ou, sei lá, cor de terra, não sei se eu sou meio daltônico, essa faixa aqui, ó, é a faixa do epsilon, que quer dizer isso daqui, ó, módulo de f de x menos L menor que epsilon, eu fixei essa faixa aqui, tá? Então, foi fixado esse epsilon. Esse epsilon eu poderia colocar maior, poderia colocar menor, sem problema nenhum, mas já foi dado esse epsilon. Eu tenho que conseguir um delta de tal forma
que x menos a menor que delta vai implicar nisso, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, essa outra parte aqui. Depois que eu fixei esse epsilon aqui, que eu tenho L mais epsilon, L menos epsilon, eu tenho que conseguir um delta de tal forma que aconteça isso. Quando A menos delta, A mais delta, eu pegar nesse intervalo aqui, quero mostrar que existe esse intervalo de tal sorte que todos os valores que eu tomar aqui dentro desse intervalo vão ser levados pela função dentro dessa faixa aqui que eu tinha fixado o epsilon, tá? Então, o limite nada mais é do que isso, a interpretação geométrica dele. Fixada essa faixa aqui laranja do epsilon, dado o epsilon, existe um delta, ou seja, eu tenho que conseguir um intervalozinho aqui, de tal sorte que todo mundo aqui é levado pela função dentro dessa faixa aqui dentro, que foi fixada. Tá? Se eu não conseguir um delta, ou seja, se eu não conseguir um intervalozinho aqui que satisfaz isso, então o limite não vai existir. Tá? Então a gente vai ver vários casos em que existe o limite e casos que não existe o limite. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Por exemplo, essa função aqui. F de x igual a 2x menos 1 se x é diferente de 3. E 6 se x é igual a 3. Então, a gente observa o gráfico aqui, que essa função é assim, ó. Ela é 2x menos 1 se x é diferente de 3, ou seja, é essa função aqui. E no 3, ela dá um salto para cá. Ela é igual a 6, certo? Mas observe, ó, se eu fixar um epsilon aqui, tá? Nem estou importando com o tamanho dele aqui. Mas fixei um epsilon aqui, eu tenho essa faixa aqui. Eu não vou conseguir um delta aqui, que todo mundo, a partir daqui, né, dentro desse intervalo, vai cair dentro dessa faixa aqui? Sim, olha só. Qualquer elemento que eu tomar aqui dentro, eu venho aqui pela função, ó. Opa, tá? E ele vai cair aqui dentro da faixa, tá? Pega outro cara aqui, ele cai aqui dentro da faixa da função, beleza? Então, nesse caso aí, nós temos que o limite de f de x quando x tende a 3 é 5. Por quê? Esse aqui é o L, ó, que foi fixado, tá? O centro do intervalo é epsilon aqui, ó. Então, o limite é 5. A gente consegue observar que quando o x tende a 3, o x se aproxima de 3 tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite é quanto? É 5, tá? E aí a gente está fazendo isso só graficamente, por enquanto. Beleza? Então, essa aí é a ideia do limite. Esse limite existe e ele é igual a 5. Aí, tem uns exercícios desse tipo aqui, ó. Demonstre que o limite de 4x menos 5 é igual a 7 quando x tende a 3. Bom, esse tipo de exercício aqui é um exercício só para verificar se você sabe a definição de limite, se você sabe como calcular o limite pela definição, tá? Então, quando tem demonstre assim, é porque é para você usar a definição. Eu, particularmente, não cobro esse tipo de questão, porque na prática ninguém calcula limite assim, tá? Isso é só para verificar que você está entendendo aí a definição de limite. Mas na prática, isso não existe assim em termos de, eu vou calcular limite pela definição, porque eu sou raiz, né? Eu não sou Nutella, não sei o quê. Isso é besteira, tá? Então, e tem muito professor que fica cobrando essas coisas, isso não precisa, tá? Eu já vou avisando para vocês que eu não vou cobrar esse tipo de questão assim para calcular limite desse jeito, tá? Tem cara que é maluco e cobra. Eu não faço isso não. Então vamos lá. Só lembrando aqui a definição de limite, né? Que nós temos o seguinte: o limite de f de x quando x tende a é igual a L, né? Quando acontece o seguinte, ó, limite, deixa eu colocar para escrever aqui, peraí. Cadê a caneta? Aqui, limite de f de x quando x tende a é igual a L, né? Há um limite aqui, se, né? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que acontece daqui, ó.
módulo de x menos a menor que delta, isso daqui maior que zero, vai implicar que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Essa aqui é a definição, tá? Então, observe o que eu tenho que verificar aqui. Ó. Eu tenho que verificar o que está acontecendo aqui. Quem é quem aqui no papel do limite. Ó. X menos A. A, lembra que A ó, é quando o X está tendendo a A aqui. Então, A, na verdade, aqui para mim é 3, nesse caso aqui desse exemplo. A é 3, tá? Delta é o delta mesmo. F de X. Quem é F de X? O F de X, ó, limite de F de X, é a função que está aparecendo aqui. É 4x menos 5. Então, vou colocar aqui. 4x menos 5. É a função. E L, quem é L? A L é o limite aqui, é o valor que está dando aqui. Então é 7. L é igual a 7. Beleza? Até aqui, só reconhecendo aí quem é quem aqui na história do limite. Muito bem. Só que aí é o seguinte, tem uma técnica, tá? Que ao invés de eu fazer a implicação daqui para cá, x menos a menor que delta, implica nisso, eu vou fazer o seguinte, vou sair desse lado e tudo que eu fizer vai ser se somente se, tá? E vou chegar nesse lado para descobrir quem é o delta. Como é se somente se, eu posso sair daqui para cá, eu posso vir daqui para cá, beleza? Então, todas as implicações que eu vou fazer são se somente se, tudo bem? Então, olha só, eu vou pegar isso daqui, ó, f de x, eu vou substituir por 4x menos 5, L eu vou substituir por 7, menor que epsilon. E vou começar a fazer a conta se somente se. E depois a gente pode voltar, se quiser, tá? Mas eu não vou nem voltar, porque é se somente se, então a gente vai descobrir, eu quero descobrir que dado epsilon, tá? Eu quero saber quem é o delta que vai fazer que isso implique nisso. No final das contas, o que eu quero? Eu quero mostrar que 0 menor que módulo de x menos a, que é 3, menor que delta, vai implicar que o módulo de 4x menos 5, que é a função menos 7, não, desculpa, a função é 4x menos 5, é isso mesmo, menos 7 é menor que epsilon, é isso que eu quero mostrar, tá? Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que isso daqui acontece, tá? Tudo bem? Muito bem. O que eu vou fazer então? Vou partir desse lado aqui, dessa parte aqui. Então, olha só, eu tenho que módulo, aqui módulo, cadê a caneta aqui? Módulo de 4x menos 5 menos L é menor que epsilon. Isso daqui acontece se somente se, olha só, esse L aqui, na verdade, é 7 já, né? Deixa eu colocar aqui, que é 7. Tá? Então, isso aí acontece se somente se 4x, ó, eu vou fazer menos 5 menos 7, dá menos 12, certo? Então, 4x menos 12 é menor que epsilon. E observe que é tudo se somente se, tá? Isso, se somente se, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso colocar o 4 em evidência. Eu vou colocar o 4 em evidência. 4 vai ficar x menos 3, menor que epsilon. Note que já apareceu o x menos 3, que eu quero que apareça aqui, ó, tá? Agora, módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso aqui acontece se somente se módulo de 4, que multiplica módulo de x menos 3, é menor que epsilon. E isso acontece se somente se módulo de 4 é 4, 4 módulo de x menos 3 é menor que epsilon. E isso acontece se somente se módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 4. Olha aí. Então, observe que se eu tomar delta igual a epsilon sobre 4, eu volto isso aqui tudinho e eu concluo isso daqui, que é o que eu quero aqui. Então, portanto,
basta tomar delta igual a epsilon sobre 4, tá? E aí tá feita a demonstração, beleza? Então, via de regra, é feito assim, tá? Claro que isso aqui é uma função simples, dá para você fazer bem legal. Se você tiver uma função mais complicada e tiver uma função com seno, cosseno, tiver um polinômio de grau bem mais alto, a conta fica mais complicada, as coisas ficam mais complicadas, tá? Então, isso aqui é um exemplo bem bobinho mesmo, só para você verificar que é possível mostrar que você pode demonstrar limites utilizando a definição de limite. Na prática, nós não fazemos isso. Tá ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Essa aí realmente é a parte chata do limite aí, que tem cara que, assim, claro, no curso de análise, que é um curso aprofundado do curso de matemática, você vai estudar com rigor aí essa questão dos épsilons e deltas, vai fazer demonstrações de alguns teoremas, alguns resultados, mas é um curso mais avançado, tá? Então, sugiro que quem gosta aí dessa parte de matemática, se inscreve lá, se mesmo não sendo da grade do seu curso, se inscreve lá no curso de análise, é um curso muito legal. Assim, ele abre mesmo a mente do cara, que ele consegue ver muitas demonstrações e tal, é bem, bem legal mesmo, tem muita lógica, tá? Agora, num curso de cálculo, né, tem até alguns professores que fazem confusão de cálculo com análise, né? E aí ele quer dar uma aula de análise, ele quer demonstrar um monte de coisa e tal, é besteira. Curso de cálculo é para o cara fazer conta e tal, entendeu? A parte prática mesmo, que é isso que você vai usar no seu curso, beleza? Então a gente vai fugir aí um pouco dessas demonstrações cavernosas aí que a gente vê por aí, tá? Vamos em frente, então. Bom, nós vimos limite, então nós temos os limites laterais à direita e à esquerda, que a definição é análoga, só que tem um pequeno detalhe, porque agora a gente vai se aproximar do x ou pela direita ou pela esquerda, né? Quando eu tenho o limite, de uma forma geral, eu estou com um ponto A aqui, eu quero me x fazer, tender a A, eu posso me aproximar do A pela esquerda e posso me aproximar pela direita. E aí eu estou calculando já o limite de f de x, quando x tende a A, né? Eu posso fazer as duas aproximações, ou pela direita ou pela esquerda, tá? Quando eu estiver trabalhando com limite lateral à esquerda, eu só vou poder me aproximar pela esquerda do A, tá? Só posso me aproximar pela esquerda do A. Então, como é que vai ficar a definição? A definição vai ser assim, ó. Limite de f de x quando x tende a pela esquerda. Aí eu vou estar fazendo a anotaçãozinha de um menoszinho aqui em cima. Isso quer dizer que eu estou me aproximando só pela esquerda do A, tá? Esse limite vai ser igual a L se, para todo epsilon dado, existir delta maior que zero, tal que. Aí eu vou pegar aqui, ó, A menos delta menor que x menor que A. Ou seja, eu estou pegando o intervalo assim, ó. Olha como é que está meu intervalo. Meu intervalo está assim, ó. A menos delta, A, né? Isso quer dizer o quê? Que eu estou pegando só aqui o A, aqui aberto, tá? E os caras que estão à esquerda do A até o A menos delta, beleza? Só posso me aproximar pela esquerda. Observe que aqui na direita não tem nada aqui, ó. O A está aberto aqui, eu não posso pegar nada à direita, tá? Então isso daqui está representando isso. Estou pegando agora só o intervalo à esquerda do A, beleza? Então vai acontecer a mesma coisa, f de x menos L menor que epsilon. Só mudou o quê? Que eu estou pegando o intervalo à esquerda do A, tá? Analogamente, o limite lateral à direita vai ser representado assim, x tende a A mais I aqui em cima, vai ser igual a L, quando eu tiver agora A menor que x, menor que A mais delta. Isso quer dizer o seguinte agora, como é que é meu intervalo? Meu intervalo é assim, ó, aqui é A e aqui é A mais delta, intervalo aberto. Então tá aqui o A aberto no A, e eu pego os caras à direita aqui, e aqui eu vou até aberto também no A mais delta. Só posso pegar caras, aqui está o A, né? Só posso pegar aqui valores à direita do A. Beleza? Então,
Só é isso que difere na definição, tá? É bem análoga lá à definição, a gente só pode pegar a direita ou a esquerda, ok? Vamos em frente. Bom, tem um teorema, tá? Claro, a gente não vai demonstrar esse teorema, como eu falei para vocês, se você quiser ver lá no curso de análise, fique à vontade, tá? Que diz o seguinte: o limite de f de x quando x tende a existe e será igual a L se e somente se o limite lateral à esquerda, quando x tende a pela esquerda, e o limite lateral à direita existirem e forem iguais a L, tá? Então, não tem jeito, a função só tem um limite, tá? Se e somente se os limites laterais existem e, além disso, eles coincidem. Caso contrário, você não tem o limite, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Seja G definida por G de x igual a módulo de x, se x é diferente de zero, e 2, se x é igual a zero. Faça um esboço do gráfico de G e depois ache o limite de G de x quando x tende a zero, se existir. Beleza? Então, observe que essa minha função aqui é uma função que ela está definida por partes, né? Ela vai ser módulo de x para todo valor de x diferente de zero. E quando x for zero, ela é 2, tá? Então, faça o esboço do gráfico. Então, vamos fazer o esboço do gráfico aqui mesmo, tá? Fazer aqui. Tentar fazer direitinho aqui. Vocês sabem que é difícil desenhar aqui no computador, né? Bem difícil do que... bem mais difícil do que desenhar na lousa. Eu vou aqui pegar, trocar a caneta aqui, a cor da caneta, cor da tinta aqui. Vou botar um azulzinho aqui. Olha só, a função módulo de x, a gente sabe, ó, aqui no zero ela não vai estar definida, então vou colocar aberto aqui no zero, tá? E a gente sabe que a função módulo de x, ela faz isso aqui, né? Ela vem para cá e para cá, assim, certo? Ficou meio torto, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Bem assim não, é mais para cá, assim. Ela faz um ângulo de 45 graus aqui, né? Isso aqui é a função módulo de x. Observe que ela é módulo de x para qualquer valor, exceto no zero. Então, no zero eu coloquei aberto aqui. E quando x é igual a zero, ela é 2. Então, vamos supor que o 2 esteja esse cara bem aqui, esse valor bem aqui, tá? Então, aqui é 2. Tudo bem? O gráfico da função é esse daí. Aí ele fala o seguinte, ó. Acha o limite de g de x quando x tende a zero. Ora, se a gente for analisar graficamente isso daqui, tá? Sem pensar lá no limite, tá? Como é que a gente vai calcular o limite? Graficamente é o seguinte, ó, quando eu me aproximo do zero pela esquerda, aqui, vai dar um valor próximo de zero. Quando eu me aproximo do zero pela direita, aqui, também eu vou estar num valor próximo de zero, certo? Então, eu vejo ó, o limite lateral à direita, limite lateral à esquerda, todos dois estão indo para zero, então eu vejo que o limite é zero, tá? Isso aqui olhando graficamente, fazendo uma análise do gráfico da função, beleza? Mas eu quero mesmo calcular aqui os limites laterais aí, tá? Fazer o cálculo dos limites laterais, através da função mesmo. Então, olha só, vou fazer aqui, ó. Quero calcular o limite de f de x, na verdade é g, né? A função, o nome dela. Limite de g de x, quando x tende a zero pela direita. Então, olha só, isso daqui vai ser igual. Ó, quando x tende a zero pela direita, tá? Estou aqui com zero, x tende a zero pela direita, né? É um número que é maior do que zero, ele não é igual a zero, ele é maior do que zero. Então, eu vou usar qual? Essa função aqui, certo? Porque ele é diferente de zero e é um número maior que zero. Então, o limite aqui é módulo de x quando x tende a zero pela direita. Isso daqui é um módulo, tá, gente? Tá meio parêntese, mas é módulo. Deixa eu fazer melhorzinho aqui. Módulo de x, tá? Agora, x é um número positivo. Lembrando a definição do módulo, tá? Módulo de x é igual a x se x é maior ou igual que zero e menos x se
x é menor que zero. Então, note que o módulo de x, como x está tendendo a zero pela direita, é um número positivo, ele vai se encaixar nessa de cima. Então, isso daqui é o limite de x, quando x tende a zero pela direita, tá? E agora, quando o x tende a zero pela direita, né, esse cara aqui está tendendo a zero, então isso daqui vai para onde? Vai para zero, porque x está tendendo a zero pela direita, mas está tendendo a zero. Então, esse limite vai ser igual a zero. Vou calcular agora o limite da g de x quando x tende a zero pela esquerda. O que vai ser isso daqui? Também vai ser o limite do... agora o x está tendendo a zero pela esquerda. X tendendo a zero pela esquerda é um número negativo, tá? Se é um número negativo, ele é diferente de zero também. Então, vou usar, vai ser essa função aqui, módulo de x. Vai ser o limite de módulo de x quando x tende a zero pela esquerda. Só que agora, pela definição de módulo, como é um número negativo, vai ser menos x. Então, essa função módulo de x, como o valor está tendendo a zero pela esquerda, vai ser igual ao limite de menos x quando x tende a zero pela esquerda, tá? Bom, mas x está tendendo a zero pela esquerda, mas está tendendo a zero. Então, esse número aqui vai tender a zero, menos zero, isso daqui vai tender a zero também. Então, note que esses dois limites aqui, tanto o limite lateral à direita do zero, quanto o limite lateral à esquerda do zero da função, ambos deram o mesmo valor L. E pelo teorema que nós acabamos de ver, isso daqui, essas duas coisas vão implicar que o limite de g de x, quando x tende a zero, é igual a zero. Beleza? Confirmando o que nós estávamos encontrando aqui, fazendo análise do gráfico, né? Nós vimos que quando nós nos aproximamos do zero, vai para zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ok? Tranquilo, né? Agora, vamos ver outro exemplo aqui. Exemplo 2. Esse daqui é um pouquinho mais sofisticado, né? Nesse exemplo 2, nós temos aqui a função definida agora em 3 partes. E aí ele pede também para fazer o esboço do gráfico da função, achar se existirem cada um desses limites. Então, o limite quando x tende a menos 3 pela esquerda, quando x tende a menos 3 pela direita, quando x tende a menos 3, depois quando x tende a 3 pela esquerda, quando x tende a 3 pela direita e quando x tende a 3. Eita! Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print aqui e vou lá para o nosso quadro para a gente resolver lá, porque não vai ter espaço aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui o quadro e a gente vai resolver aqui no quadro. Só ele abrir aí. Bom, alguém tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Tá tranquilo. Vamos lá, eu vou grudar aqui. E vou recortar, deixa eu ver. Não fiz besteira, né? Primeiro... Bom, acho que dá pra gente ver aqui. Vou reescrever aqui que a gente fica enxergando bem aqui. Vamos lá. Eu tenho que a minha função f é f de x igual. Vamos lá. Ela é x mais 5 se x menor que menos 3. Ela é raiz de 9 menos x ao quadrado se
menos 3 menor ou igual que x menor ou igual que 3. E é 3 menos x se 3 menor que x. É a mesma coisa que x maior que 3, né? Vou colocar aqui. X maior que 3. Só para a gente enxergar melhor. Tá? 3 menor que x quer dizer que x é maior que 3. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer aqui? Primeiro, ele pede para fazer o esboço do gráfico da função. Então, tem que fazer esses 3 pedaços aqui. Tá? Observe que para números próximos aqui de menos 3, números próximos de menos 3, e menores que menos 3, vai ser x mais 5, tá? Então, eu vou pegar aqui e desenhar o gráfico aqui, fazer aqui assim. Então, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Aí, vamos lá. X igual a menos 3. Então, eu não vou pegar o menos 3, porque eu tenho que pegar menos 3 aberto aqui, tá? É aberto no menos 3. Então, eu vou pegar o menos 3 aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E eu vou pegar aberto, porque ele não vai estar definido nessa parte aqui, do x mais 5, tá? Mas, para números muito próximos de menos 3, quando eu substituir aqui, vai dar próximo de 2, certo? Então, eu posso marcar o ponto menos 3, 2 aberto, tá? Substituo o menos 3 aqui e dá 2. Então, menos 3 vai dar 1, 2 aqui, mas só que vai estar aberto. 1, 2, tá? Vou marcar esse ponto aqui. Note, eu estou fazendo fechado, mas esse cara aqui é aberto, tá? Esse ponto aqui ele é aberto, ele não está fechado. Então, deixa eu fazer aberto direito aqui. Assim, tá? Isso quer dizer o seguinte, que para pontos próximos aqui do menos 3, né, pela esquerda, tá? Para valores aqui à esquerda do menos 3, porque aqui ó, é x menor que menos 3. Para valores bem próximos aqui, por exemplo, menos 3,1, por exemplo, vai dar um cara muito próximo lá do 2, tá? Então, essa reta vai estar vindo para baixo aqui, tudo bem? Vamos pegar um outro valor aqui. Vou pegar menos 3, o próximo aqui seria o menos 4, né? Então, no menos 4, quando eu substituir, agora no menos 4 vai ser fechado. Quando eu substituir no menos 4, vai dar 1. Então, menos 4, 1. Então, vou marcar esse ponto aqui, ó, menos 4, aqui e 1. Então, menos 4, 1 é esse cara aqui. Esse aqui é fechado, tá? Então, aqui o pontinho está fechado, bonitinho. E eu vou fazer de vermelho aqui. Então, a primeira parte do gráfico já está aqui. Eu sei que esse cara, esse gráfico aqui, né, é uma reta, certo? X mais 5 é uma reta. Então, vou fazer aqui o gráfico. É uma reta que passa por esses dois pontos. Então, ela vai fazer mais ou menos essa trajetória aqui, tá? E vai para lá, vai embora, lá para baixo. Beleza? Então, essa aqui é a primeira parte do gráfico. Tô meio feinho aqui. Ih, colega. Assim mesmo. Vamos lá. Agora, vamos analisar essa parte aqui, ó. Essa segunda parte aqui, tá? Quando o x está variando entre menos 3 e 3, fechado, é essa função aqui. Só que vamos dar uma olhada nessa função aqui, como é que ela é, tá? O que é isso? Beleza? Se você for analisar isso daqui, 9 menos x ao quadrado, tá? Você pode pensar no seguinte, ó. Você tem lá uma equação, lembra da equação de uma circunferência que você tem, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado? É assim, uma circunferência centrada na origem. Aí eu posso pegar isso daqui, né, e reescrever assim, ó, que y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, isso aqui implica o seguinte, que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado.
tá? Se eu pegar só a parte positiva, eu vou olhar para o negócio, para esse cara aqui, ó, tá? Se eu olhar para a parte positiva, né? Porque eu tenho só mais aqui. Então, e quem vai estar fazendo o papel do meu R? Vai ser o 3, né? 3 ao quadrado dá 9, tá? Então, isso daqui, na verdade, está representando o seguinte, está representando aqui uma circunferência, né? O gráfico disso daqui é uma circunferência aqui de raio 3, tá? Bem aqui está o 3 e aqui está o menos 3. Eu teria uma circunferência de raio 3 se eu pegasse isso aqui tudinho, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tá? Só que como aqui eu estou pegando só a parte positiva, eu vou considerar só essa parte aqui que eu vou fazer em azul. Só essa parte aqui, de cima. Porque eu estou considerando a parte positiva só, tá? E ele vai ser fechado aqui no 3, no menos 3, e fechado aqui no 3 também. Então, na verdade, o gráfico, essa parte aqui de azul, realmente é 9 menos x ao quadrado. É a representação disso, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, beleza? Então, como é que vai ser? Ó? Eu venho aqui no menos 3, vou fazer da mesma cor aqui, tá? Venho aqui no menos 3, é fechado aqui no menos 3, tá? Deixa eu colocar aqui os valores, né? Eu nem botei aqui. Aqui é o menos 4 e aqui é o menos 3, tá? Bom, ela vai tocar também aqui em cima no 3, porque o raio é 3, né? Bem aqui é 3. Então, eu vou botar aqui o 3, 1, 2, 3. Ela toca também aqui no 3, tá? E vai passar também no 3 aqui no X. 1, 2, 3. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui no 3, deixa eu pegar o vermelho aqui, né? Vai passar aqui no 3. Esse cara aqui é o 3. E ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? É uma semicircunferência, é a metade da circunferência aqui. Então vai ficar meio tortinho aqui, mas não tem problema não, tá? Você sabe que isso daqui é uma circunferência. O meu... Deixa eu voltar aqui. Aqui minha unidade aqui ficou torta. É muito pequena aqui. Aqui é 1, 2, 3. Bem aqui vai estar o 3, tá? Então vai ficar assim, ó. Opa, tem que pegar a caneta certa. Olha aí. Mais ou menos, né? E aqui fechado, tá? Muito bem. Então tá fechado aqui e tá fechado aqui. E aqui também tá fechado nesse cara. Beleza. Fizemos essa segunda parte aqui da função. E agora, ela vai ser 3 menos x, se x for maior que 3, tá? Então, vamos pegar o valor 3, um valor bem próximo de 3, e ver o que acontece. Quando for 3, vai dar 0, né? Então, já está marcado aqui, ó, e está fechado no 3, no 3, 0, certo? Esse valor já está aí. Vou pegar um outro valor maior do que 3. Vou pegar o 4, por exemplo. Então, vou pegar o 4 aqui. O 4 está bem aqui assim, né? E jogo o valor 4. Quando for 4, aqui vai dar quanto? Substituindo 4, vai ficar 3. Substituindo aqui 3 menos 4, vai dar menos 1. Então, 4, o valor 4 vai no menos 1. Então, vou marcar aqui o menos 1 e 4. Bem aqui assim, tá? E isso daqui também, né, o gráfico dessa função aqui é uma reta. Então, vai ser essa reta aqui. Aqui o vermelho de novo. O gráfico vai ser essa reta aqui. Então, aqui eu tenho uma reta
passando nesse ponto e vindo para cá. Tá? Bom, esse aqui é o gráfico da nossa função, dessa função f de x aqui. Beleza? Muito bem. Aí, ele quer o seguinte, eu vou escrever aqui o que ele está pedindo. Ele está pedindo o limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, o limite de f de x quando x tende a menos 3 pela direita, tá? E ele quer saber o limite de f de x quando x tende a menos 3. Ele quer mais coisas, mas primeiro vamos fazer isso daqui, tá? Então vamos fazer esse limite aqui primeiro. Ó, primeiro vamos analisar graficamente novamente. Quando x tende a menos 3 pela esquerda, ele vai lá no 2, certo? Esse valor aqui é 2. Vai no 2. Quando x tende a menos 3 pela direita, vai dar 0, tá? Então, analisando graficamente. Então, no caso, como os limites são diferentes, esse limite aqui não vai existir. Mas nós vamos fazer a conta, tá? Nós vamos calcular o limite fazendo a conta. O gráfico é só para confirmar as informações. Ó. De novo, faço x tender a menos 3 pela esquerda, vai para 2. Faço x tender a menos 3 pela direita, vai para 0. Tá? Então, esse aqui deve dar 2, esse aqui 0. Vamos fazer a conta. Vamos lá. Olha só. Limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda. Quando x tende a menos 3 pela esquerda, ó, eu vou estar aqui com menos 3 e está tendendo à esquerda. É um número menor que menos 3. Então, eu tenho que usar essa função, certo? Porque é um número menor que menos 3. Então, esse limite vai ser igual ao limite de x tendendo a menos 3 pela esquerda da função f de x, que no caso, como está tendendo a menos 3 pela esquerda, vai ser isso daqui, x mais 5. De x mais 5. Beleza, isso daqui é igual. Agora, olha só, x está tendendo a menos 3 pela esquerda, mas está tendendo a menos 3. Menos 3 mais 5, 2. Então, isso daqui dá 2. Tá? Da mesma forma, esse outro aqui. Limite de f de x quando x tende a menos 3 pela direita. Agora, o x está tendendo a menos 3 pela direita, assim, ó. Isso quer dizer o quê? Que x é maior do que 3, certo? E é um número próximo de 3, mas é maior que 3. Então, eu não posso mais usar essa função. Eu tenho que usar essa. É um número que está próximo de menos 3, e é maior do que ele, certo? Então, eu tenho que usar essa daqui, tá? Você fala, ah, mas x é maior que menos 3 e menor que 3, né? Então, como ele está se aproximando de menos 3, eu tenho que usar essa daqui. Não posso usar essa, nem posso usar essa. Então, vou usar essa daqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar limite da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado quando x tende a menos 3 pela esquerda. Tá? Isso daqui vai ser igual. Observe, o x está tendendo a menos 3 pela esquerda. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Raiz de 0, 0. Então, isso daqui está tendendo a 0. Beleza? Bom, essas duas coisas aqui, ó, vão implicar, porque os limites deram distintos, certo? Então, isso daí vai implicar que o limite de f de x, quando x tende a menos 3, não existe. Esse limite não existe, tá? Então, aqui eu coloco que esse limite aqui, ele não existe. Beleza? Bom, já fizemos aí 3 limites que ele queria lá. Subir um pouquinho aqui. Vamos calcular agora os outros limites. Ele quer o limite. Vou fazer aqui para baixo do gráfico a gente aproveitar o espaço, tá? Ele quer também limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda, o limite de f de x
quando x tende a 3 pela direita e limite de f de x quando x tende a 3. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular cada um desses dois aqui. Se o resultado for o mesmo do limite lateral à direita do 3 for igual ao limite lateral à esquerda do 3, vai ser o mesmo valor desse daqui. Se der diferente, é porque esse limite não existe, tá? Pelo teorema que a gente viu ainda agora. Bom, então, vamos lá. Limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Ó, eu vou vir aqui na função de novo, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. X tende a 3 pela esquerda, então tenho que usar essa daqui, ó. O x é menor do que 3. Agora aqui, ó, eu estou analisando o 3 e é pela esquerda do 3, né? Então tem que ser esse caso aqui. X está tendendo a 3 pela esquerda, é o número menor que 3. Então a função é raiz de 9 menos x ao quadrado. Então vamos botar aqui. Aqui é o limite da raiz de 9 menos x ao quadrado quando x tende a 3 pela esquerda. Bom, x está tendendo a 3 pela esquerda aqui, então esse valor x ao quadrado vai tender a 9, né? Então, 9 menos 9, 0, tá? Raiz de 0, 0. Então, esse limite aqui é igual a 0. Beleza. Vamos ver a outra aqui agora. Essa outra aqui, eu tenho que x está tendendo a 3 pela direita. Agora, x está tendendo a 3 pela direita, quer dizer o seguinte, eu estou tendendo a 3 pela direita aqui, o x é maior do que 3, então eu tenho que usar essa daqui, x maior que 3. Então, a minha função é 3 menos x. Então, eu vou botar lá. É o limite de 3 menos x quando x tende a 3 pela direita. Tá? Então, isso daqui vai ser igual. X está tendendo a 3 pela direita aqui. Então, vai tender a 3. Isso daqui, 3 menos 3, 0 também. Tá? Observe que o limite lateral à esquerda do 3 é igual ao limite lateral à direita do 3 da função. E eles são iguais, é o mesmo valor. Então, isso quer dizer, ó, essa coisa aqui implica que o limite da função f de x, quando x tende a 3, vai ser igual a 0 também. Então, esse valor aqui, ó, é 0, tá? E aí eu fiz todas as contas, fiz o gráfico e tudo mais, e tudo bate com o gráfico, né? Ó, nós vimos que esse limite aqui não existe, porque o limite lateral à esquerda é diferente do limite lateral à direita. Aqui, se eu faço x tender a 3 pela esquerda, vai para 0. Faço x tender a 3 pela direita, também vai para 0. Então, bateu tudo direitinho aí e está feito o exercício. Beleza? Vou diminuir aqui, que aí vocês conseguem fazer um print dessa solução aqui. Pode printar aí. Perguntas? Dúvidas? Tá de boa? Bom, vamos ver agora limites infinitos, tá? Seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente o próprio a. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende para a é infinito e escrevemos assim: o limite de f de x quando x tende a A é igual a infinito se para todo m maior que 0 existir um delta tal que o módulo de x menos a menor que epsilon, então f de x é maior do que m. Como vale para qualquer m, quer dizer o seguinte, que o valor da sua função, né, quando x tende a esse valor a, aí vai ser sempre maior que m. E como vale para qualquer m, né, e ela é maior, então quer dizer que essa função está tendendo a infinito. Tá? Não tem jeito. Então, a definição fica assim. Tá? Analogamente, a gente vai fazer quando x tende a menos infinito. Tá? Quando a função tende a menos infinito. Ó.
seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente o a, então dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é menos infinito, e nós vamos escrever assim, ó, limite de f de x quando x tende a A é menos infinito. E aí, para todo m também, maior que zero, vai existir um delta tal que módulo de x menos a maior que zero é menor que delta, então f de x é menor que menos m, tá? A ideia análoga da quando vai para infinito, só que muda o sinal para ser o menos infinito, né? Bom, aqui a gente lembra desses resultados aqui que nós já vimos, né? O limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela esquerda, eu estou com zero aqui, e x está tendendo a zero pela esquerda. Eu tenho um número muito próximo de zero, só que negativo. Então, 1 dividido por esse número muito próximo de zero negativo, isso aqui vai fazer com que isso tenda a menos infinito. Quando eu faço x tender a zero pela direita, é análogo. Eu tenho um número aqui muito próximo de zero, só que positivo, então isso daqui vai tender a mais infinito, né? Lembrando o gráfico dessa função, é mais ou menos isso, né? Você tem aqui essa parte aqui, e aqui no negativo essa parte aqui. Vai tangenciar aqui. Então, quando eu faço x tender a zero pela esquerda, isso aqui vai tender a menos infinito. Quando eu faço x tender a zero pela direita, isso aqui vai tender a mais infinito, tá? Então, essa aqui é a ideia do negócio, beleza? Bom, eu queria aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui, eu quero fazer uma atividade com vocês. São questões que vocês vão ter que responder, só que é o seguinte, conta quem responde mais rapidamente e certo, tá? Então, quem, por exemplo, o cara respondeu em 10 segundos, ele tem mais pontos do que o cara que respondeu em 20 segundos, tá? Então, vale tanto a rapidez, a velocidade, quanto o que o cara acerta, tá bom? Então, é o seguinte, vocês vão entrar aí no site, que é o Kahoot, o PIN é esse, tá? 9217262. Teve cara que não respondeu a tempo, hein? Então, tem um tempo limite também, tá? Próximo. Aí são 20 segundos. Olha, aqui tá dando Luan Carlos no primeiro, Vinícius no segundo, Paula Quadros no terceiro, por enquanto, hein? Então, esse é o ranking por enquanto. Vamos em frente. Josival passou na frente. Josival, Matheus, Luan Carlos. Mudou aí, a galera errou essa daí, hein? Vamos em frente. Quarta questão, são 8, tá?
Vamos lá. Josival, Paulo Gustavo, Marcos Augusto. Luan Carlos está subindo. Vamos lá. Nove acertaram. Não. Ninguém acertou essa daí. Caraca. Não acredito. Sétima. Penúltima questão. Essa daí tem 1 minuto. Dá mais tempo para vocês. Oito pessoas acertaram. Última questão. Bom, acabou aqui. Agora voltem lá para nossa sala, que vai aparecer o pódio lá com o resultado. Beleza? Lembrando que é meio, 0,4 e 0,3 os valores. Vamos ver o pódio agora. Em terceiro lugar, Paulo Gustavo. Segundo lugar, Marcos Augusto. E em primeiro lugar, Josival Salvado. Beleza. Só a título de informação, esses aí vão ser os caras que vão ter o ponto.
Beleza? Você pensa que não é muita coisa, mas é sim, tá? E eu vou anotar aqui os ganhadores, beleza? Então é isso, pessoal. Um bom dia para vocês. Até a semana que vem, na segunda-feira, nossa aula. Um abraço e até lá.